perdi noção da hora. Você disse que viria, e eu digo que demora. Está no ar. Bom dia, Anne Marjorie. Bom dia, gente. Olá, muito bom dia mesmo, viu? Começamos o Vida Boa hoje, uma segunda-feira, e eu quero saber como é que foi seu final de semana. Foi tranquilo? Tudo bem? Que bom. Se não foi, vai ficar bom, tá? Tudo é questão de tempo, de paciência e acreditar que Deus, ele tá no comando de tudo. No programa de hoje, dia 13 de maio, dia do automóvel, vamos receber aqui na área externa da Sim TV vários apaixonados por Fuscas, né? Um deles é o Marcelo Bendelac, que é presidente do Clube do Fusca, do Rio Grande do Norte. Recebemos aqui também no estúdio o jornalista Diógenes Dantas, que vai contar um pouquinho sobre algumas reformulações do portal de notícias No Minuto. E para começar, vamos falar da maior fonte de vida que nós temos, tá? Eu gostaria de, antes de começar essa entrevista, eu queria que você ligasse para uma pessoa que você ama muito e para uma pessoa que bebe água. Quem você conhecer que bebe água, ligue agora, que faz suco, que toma chá. Não importa quem seja, se ela bebe água, liga para aquela pessoa que você ama muito, que a partir de agora nós vamos conversar com dois feras que dominam muito bem esse assunto sobre água. E vai ser um assunto, uma entrevista muito explicativa, uma entrevista muito preciosa. E eu convido você para convidar outras pessoas para assistir também essa entrevista, tá bom? Então, quem está aqui comigo é o Mauro Mumbach, presidente da Aqualive, e Sidney Rodrigues, que é diretor de tecnologia da Aqualive. Essa dupla vai nos mostrar uma forma de vida mais saudável para você e para sua família. E nós vamos realizar testes aqui. Você lembra que quando eu falei do Aqualive semana passada, eu falei para vocês que nós íamos dar uma continuidade. Que nós vamos aos poucos explicando para você o que significa a água que você bebe, tá? Outra tarefa. Antes de começar a entrevista, eu queria que você fosse no seu botijão de água que você comprou e você verificasse o pH. É muito simples, tá? Verifique aí o pH. Você vai encontrar 3, 4, 5, 6, 7, talvez 8. Aí depois você vai entender porque a gente tá falando sobre isso, tá bom? Muito prazer, Sidney, muito prazer, Mauro, em recebê-los. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo prazer é nosso. Graças a Deus. Parece doido, mas é puramente real a história da água hoje. A água, a gente olhando assim, qualquer água é boa, qualquer água é funcional, qualquer água é bom para hidratar e infelizmente não é isso que acontece. Infelizmente hoje nós temos águas doentes. Né? Águas com pH baixíssimo. E para começar, eu queria que nós entrássemos nesse tema do pH. Tá? E eu queria que você começasse falando o que significa uma água doente. O que é isso? Bom, tem água que desidrata. Olha só, tem água quanto que mais desidrata. você toma, mais seco por dentro você fica. Porque os processos fisiológicos têm muito a ver com a água. O pH é uma parte do problema da água. Né? As águas do norte e nordeste são muito ácidas. Ou seja, a acidez significa doença. As doenças se originam na acidez. Né? A alcalinidade, ou seja, o pH acima de 7, significa saúde. Tanto que um bebê, ele é alcalino. Nosso corpo faz a medição do pH milhões de vezes por segundo. Todos os processos no corpo, eles dependem do pH. Então, tomar água com pH acima de 7,5 é o mínimo que as pessoas poderiam fazer para melhorar processos fisiológicos. Facilitador. Eu encontro água no mercado com pH 3, 4. O que é que isso significa, Mauro? Significa que há uma grande discrepância no que determina, por exemplo, o Ministério da Saúde para a água fornecida pelas companhias de tratamento, que precisa ter pH entre 6 e 9,5. Que é a faixa adequada para a saúde, né? Ainda eu acho que 6,5 não seja, a partir de 7,5 é o ideal. E como é que é permitido você colocar no mercado produtos, né, água com pH inferior ao estabelecido pelo Ministério da Saúde, né? Isso é algo que precisa ser entendido, né? O que os no fim de tudo aqui que a gente está querendo dizer é que pH baixo, isso é um dos pontos desse tema água, né?
ele traz doença, ele traz problemas de pele, ele traz câncer, ele traz... Esse pH ácido, ele traz problemas de saúde que a gente nem imagina. Quem tem contato com pH ácido, 30, 40 anos da vida, tem vai ter osteoporose, por exemplo. Por quê? Porque é o seguinte, quando você tem pH baixo, você vai querer baixar o pH do sangue, o corpo, por mecanismo de compensação, toda vez que a pessoa ingere um líquido ácido, ele tem que compensar esse líquido. E onde é que ele busca isso aí? Busca minerais que nós temos, principalmente nos ossos. O cálcio dos ossos, por exemplo, é uma coisa que quando você coloca na água fica alcalino. Se você adicionar cálcio na água, a água sobe o pH. Se você adicionar magnésio na água, sobe o pH. Então, quando você toma líquidos que são muito baixos, existe, por exemplo, os refrigerantes com pH de 2,5, 2, é quase um ácido de bateria. Gente, Tá? Quando você toma um pH desse aí, só para corrigir o prejuízo que a pessoa tem, teria que tomar, numa média, uns 30 copos de água com pH alto. Olha só, o Sidney está falando o quê? Se você bebe uma taça disso aqui, de refrigerante, para você compensar dentro do seu organismo, porque além do pH, tem a questão do açúcar, entre outros, né? Porque faz uma bagunça danada quando você toma um copo, uma taça dessa de refrigerante. Você tem que tomar quase 40 copos de água boa. Que não tem no mercado. E que não tem no mercado, porque se você for tomar água com a acidez que a gente tem aqui hoje, baixíssima, não vai funcionar muita coisa, né? E outra coisa, outro ponto importante da água é a questão do transporte, né? Porque não adianta eu dizer que eu comprei uma água que veio lá do Rio Grande do Sul, né? Uma água assim, né? Com todo respeito. Amo os meus amigos do Sul, mas não é a questão do Sul, é a questão do transporte que eu quero dizer, tá? Não importa se você traz do Nordeste, do Sul, isso talvez não importa. o maior problema da água seja o transporte. E não importa se ela é transportada por tubulação. Toda vez que você transportar a água, você vai prejudicar ela. E daí, consequentemente, você vai ser prejudicado. Quando você engarrafa uma água, e a água viaja de caminhão, né, não é de avião, em algum momento deu meio-dia, o sol bateu na carroceria, esquentou essa água, ela ficou uma água cheia de estrogênio. Que é um hormônio. É um hormônio, né, que se parece com o estrogênio que você usa no corpo, mas não é. Ele é estranho. Então, isso aí causa uma série de problemas. Tem dioxina, bisfenol, todo aquele composto do plástico migra do plástico para a água, contamina tudo. É por isso, por exemplo, que não tem 2 anos, a Anvisa baixou uma resolução proibindo as mamadeiras serem fabricadas com bisfenol, porque o bisfenol estava saindo para o leite. Quando a mãe coloca o leite na mamadeira, põe no micro-ondas, esquenta, o bisfenol migrava da mamadeira para o leite. Isso aí está na Folha de São Paulo, está em todo lugar. E a água? Né? A população que tem contato com água engarrafada, que viajou em algum momento, e você olha na rua, é fácil. Você vê bicicleta transportando um galão indevidamente, caminhões transportando água indevido, a lei manda cobrir, mas não há uma fiscalização eficaz para poder fazer cumprir o que manda a lei. Então as águas, infelizmente, elas chegam na casa das pessoas contaminadas. Agora, as pessoas saíram da água de torneira, esse é o grande ponto que a gente tem que explicar para o povo. Por que eles pararam de beber água de torneira? Porque eles sabem que a água de torneira vem com problemas de transporte. Vem com cloro, vem com infecção, as caixas d'água não são limpas na medida que precisam. Aí saíram da água de torneira e foram para a água engarrafada, né? Saíram da frigideira e caíram no fogo. Trocaram um problema pelo outro. Só que no fundo, eles continuam usando a água de torneira para cozinhar, para lavar a salada, para fazer o macarrão no final de semana. Isso. Ou seja, talvez 2/3 da água que a população ingere ainda vem de torneira. Então eu queria chamar a atenção para esse fato, né? Quantas garrafinhas de água você bebe efetivamente, água, e quanta água você bebe indiretamente na alimentação. E na alimentação, infelizmente, está vindo do lugar que as pessoas estão já abominando. Porque a água de torneira hoje, se abrir uma torneira e tomar água, não tem como. É praticamente impossível, não é recomendado. Principalmente o cloro, né? O cloro que tem que ser colocado na torneira, a água de tubulação tem que vir com cloro, senão você vai ter bactérias. O cloro é pesticida. Ele é colocado na água para matar. Para matar, exatamente. E ele mata. Só que ele não elimina. Ou seja, você tem uma bactéria viva, encontrou com o cloro, agora você tem uma bactéria morta. Então, você deixa de tomar bactéria viva, mas continua tomando bactéria morta. A bactéria morta, que é um orgânico, em contato com o cloro, que é inorgânico, você tem um terceiro elemento chamado trialometano. O trialometano, existem estudos, milhares de estudos à disposição, domínio público,
porque ele é cancerígeno. Então o cloro tem que ser eliminado. Além disso, o cloro compete com os receptores de iodo do corpo. Tireoide, glândulas mamárias, próstata, no caso do homem, né? Porque ele é muito parecido. Ele tem a mesma classificação atômica do iodo. Um compete com o outro. Então quem ingere cloro, automaticamente vai ter esse tipo de problema. Agora eu vou pedir para o Mauro explicar para a gente o que significa o pH. Vamos fazer uma conta simples? Vamos fingir que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um pH de 1 a 5, ele traz doença, é isso? De 1 a 6, 7? Até 1 a 6,5. 1 a 6,5, Quanto 7. mais baixo, pior. Você está em casa agora, você já viu lá o seu botijão, quanto que tem de pH? Tem atrás, tem pH, aí tem um número lá, tá? Então, olha só, é muito simples para que você aprenda mesmo em casa. Vamos lá, ó. pH é isso, de 1 a 10. Vamos fazer essa referência aqui. Pode ser 1 a 14. Pode ser, né? Vamos lá. De 1 a 6. Tipo, de 1 a 7 é ácido ainda, né? Passando disso, começa a melhorar. Mas tem que saber que água é essa que a gente está bebendo. Por mais que seja 7, 8, a gente não sabe o que tem naquela água, como ela chegou à nossa casa, né? Vocês trouxeram aqui... Isso aqui são duas águas... São uma que é de torneira. Isso aqui a nossa produção colocou a torneira aqui mesmo na TV, tá? E a outra, que eu não sei, aparentemente as duas são iguais, a gente não sabe até que a gente pinga o reagente, tá? Então o que a gente queria fazer aqui? É mostrar, nós temos um reagente aqui que ele reage com o pH. Isso aqui pode ser comprado em casa que vende aquário, né? É azul de bromotimol, o nome do reagente químico. E você coloca 2 ou 3 pinguinhos num tanto de água, bem pouquinho. Se ela ficar de verde claro para amarelo, a água ela é ácida. Certo. Se ela ficar de verde escuro para azul até violeta, a água é alcalina. Então é muito simples, custa bem baratinho, acho que 4 ou 5 reais, dá para usar lá em casa, 6 no final meses. de semana, lá em casa rolaram vários testes desses, que meu pai ele trabalha com água há muitos anos, né? E ele conhece bem esse assunto e a gente fez, e depois eu vou dizer o que meu pai falou. O cara que está mais de 30 anos trabalhando com água, eu levei para casa o Aqualive e a gente fez os testes, e ele até já falou alguns sintomas que eu preciso que vocês digam aí por que disso, tá? Ô Mauro, quem toma água alcalina sente na pele de verdade a diferença? Sente. A água alcalina ionizada, ela hidrata até 6 vezes mais que uma água normal. Isso faz uma diferença muito grande. É como se você estivesse tomando um copo de água com efeito de 6. Faz uma grande diferença. E outra coisa importante, citando a faixa do pH, quem toma, por exemplo, uma água de pH em torno de 5, né? De 5 para 6 são 10 vezes de diferença. Isso é uma escala logarítmica. Sim. Seguindo na frente para 7 é 10 vezes 10. Então são 100 vezes. Quem toma uma água, por exemplo, de pH 5 até 7,5, 8, que é mais ou menos a faixa do pH sanguíneo, toma uma água 1000 vezes mais ácida que o pH sanguíneo. Por isso que o sistema vai buscar nos ossos e vai gerar outros problemas. Vai ter que compensar. O corpo não usa água errada. Ele prepara a água. Não, preparar a água para ser usada é que nascem, por exemplo, as doenças. Tem mais de 200 doenças, os nomes não importam. O importante é que elas nasceram numa progressão da acidez. Gente, eu tava vendo, até vocês me falaram também, que tem lugares no mundo que as pessoas, poucos lugares no mundo, que pessoas vivem 110, 120 anos e foram estudar, foram pesquisar a respeito disso. Mauro, você tem essa informação, essas pessoas viviam mais e foram pesquisar. O que é que esse lugar tem para que essas pessoas vivam tão bem? O negócio não é envelhecer, gente, é envelhecer bem, é envelhecer com saúde, né? Isso é que é bom. E o que é que descobriram lá? Descobriram que uma das diferenças que existem nesses lugares é justamente a água. É claro que existe uma combinação de outros fatores, como o próprio ambiente, a ausência de poluição, a alimentação. Mas um dos fatores mais importantes é justamente a água. E uma das coisas que foram descobertas, né, é que essas águas têm um teor mais elevado, por exemplo, de magnésio, mais equilibrado com o cálcio, né? Essa questão, a relação cálcio-magnésio é de extrema importância, né? Então, há assim, essa questão sobre o cálcio, as pessoas ficam achando que
muito cálcio vai resolver o problema de, por exemplo, osteoporose, né? Mas não é, você precisa também cuidar muito do magnésio, que é ele quem fixa o cálcio nos ossos, né? Isso aí, apesar de ser uma coisa bem técnica, né, não é muito difícil de entender. E é essa questão que a gente procura, né, observar na água, né? Que ela tem o equilíbrio de magnésio com cálcio, mas que o magnésio esteja presente, né? A maioria das águas minerais, infelizmente, tem teores baixíssimos de magnésio. Insignificantes. Porque o solo brasileiro, ele é pobre em magnésio, né? Então, eu diria que é uma deficiência, né? E é aí onde entra a diferença dessas águas nesses lugares. Descobrimos mais há alguns dias atrás, que você até comentou comigo, né? Ali no Equador. É Vilcabamba. Inclusive, convidei o Mauro para a gente poder ir esse ano, ele passar uma semana eu lá. quero ir também, por favor. Eu quero trazer, assim, É. galões. Até que eu volto de avião, eu posso trazer água. E Vilcabamba fica aqui na América do Sul, Sim. né? Nos Andes, nas montanhas, e as pessoas vivem acima de 100 anos. E aí foram estudar a dieta, legal, muito bom, tem várias coisas lá diferentes. Mas vem do chão, vem da água. E a água é carregada principalmente com magnésio. Então a água com uma mineralização alta, minerais que a gente precisa. Então você supre isso aí. Quem toma água com teor de magnésio bom, as diferenças na saúde ele vai sentir em 30, 60 dias. Faz toda a diferença. Impressionante. Vamos lá, Sidney, vamos fazer o teste agora, para quem está em casa? Pode pegar Como é que você quer? aquele copo que está ali, que eu vou usar. Deixa eu pegar esse copo aqui para você. Tá. Só para mim poder dividir um pouco dessa água aqui. Bom, essa água aqui, eu não sei qual é qual, porque água, você traz 10 águas, né? E tem a água que desidrata, como eu falei, só o fato dela ser pura não significa muita coisa. A pureza é um fator, né? Esse pinguinho aqui, ele vai dizer para mim se a água é alcalina ou se ela não é alcalina. Ó, olha só, essa aqui, essa cor violeta, significa com pH muito alto. O mesmo reagente nas duas águas produziu duas cores. Isso aqui é para dizer para mim onde que está o pH alcalino e onde está a água ácida. Então você que está em casa, se tiver um reagente e pingar na água e ela ficar amarela ou verde claro para baixo, ela não é ideal em termos de pH. Ela teria que ficar verde escuro, azul ou violeta como essa aqui. Esse aqui é um pH em torno de 9, 9,5, mais ou menos. E esse teste, gente, é um teste que os especialistas, eles recomendam que você faça em casa, não é? Esse aqui não é um merchan, isso aqui é uma realidade, tá? Isso aqui você pode comprar um reagente, tá? E você vai colocar numa água alcalina ionizada, não é? E aqui você vai colocar uma água que você comprou do botijão, do vizinho, normal. Você vê lá o pH e você vai ver o que isso significa. Isso aqui significa água alcalina, uma água que hidrata 6 vezes mais. O que isso significa? Significa, em vez de você tomar muitas vezes 20 copos, você toma 10, a metade disso, né? O efeito 6 copos, 1 copo. O efeito é realmente impressionante. E, gente, eu queria saber do Aqualive. Depois eu queria que os meninos mostrassem aqui que o Aqualive, ele não é um filtro comum, né? Ele é um ionizador. O que isso significa, Mauro? É o seguinte, quando nós desenvolvemos há pouco mais de 2 anos essa nossa fórmula, que é segredo industrial, né? Sim. Que faz essa combinação de minerais e a ionização da água, nós precisávamos de um equipamento, né, para colocar esse material dentro. E nós buscamos no mercado um produto que não iria encarecer para o consumidor final. Porque fora do Brasil existem ionizadores que fazem água alcalina, mas eles usam sistemas eletrônicos baseados na eletrólise. Há uma divisão de águas, ele divide a água alcalina da água ácida. E ela tem uma volatilidade muito, muito grande, né? Ela, por exemplo, de um dia para o outro, ela perde a alcalinidade. O sistema que nós utilizamos é um sistema utilizado pela natureza. A água, ela passa pelo sistema de tratamento, pelos filtros,
Mauro, é até um pouco lenta, né? Assim, é um processo exatamente até interessante que a gente colocou para aqui. conseguir fazer E a nos água filtros alcalina. naturais, eles descem logo, né? A água desce logo. E aqui não, eu fiquei assim, olhando, Você assim, trabalha admirando. seis características na água quando você ioniza. Ionizar não é só filtrar. Filtrar é a primeira parte, né? Então é um processo que precisa de um determinado tempo para acontecer. Existem tecnologias como essa essa eletrônica, mas o equipamento que resulta disso, ele chega a custar até $5.000 fora do Brasil. Então, enquanto ainda o conceito de água, as pessoas não sabem nem a diferença de uma água para outra, imagine você introduzir um conceito no país já com equipamento caríssimo, para poucas pessoas terem acesso, né? A gente vai falar mais sobre isso, se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, sobre o Aqualive, muito mais no próximo bloco. Eu espero você. E lembrando que hoje ainda vamos ter lá embaixo, eu vou descer, vou lá que tem um Clube do Fusca, tá lá, Janiara? E hoje também o jornalista Diógenes Dantas vem falar sobre o seu portal que voltou com todo o gás. Eu volto já. Meninos, e aí? Vamos puxar mais o quê? Vamos puxar mais o quê? Eu queria filtrar um pouco mais de água, Tá. e eu vou fazer o testinho do chá. Ah, do chá, ok. Se quiser, já pode jogar. Pode jogar fora. Deixa eu só tirar uma foto aqui. Pode jogar já? Vai, não, deixa eu tirar uma foto. Para não contaminar a nossa água lá. Nós já estamos de volta, estamos batendo um papo aqui muito importante, essencial para a vida da gente, que é sobre água, tá? Nós estamos entendendo melhor o que significa um pH, o que é que significa uma água ácida no nosso corpo, uma água alcalina. Eu espero que você esteja acompanhando. Se você quiser interagir conosco, manda sua pergunta para o 3234-3422, que esses dois feras aqui, o Mauro e o Sidney, estão aptos e prontos a te responder. Eu vou falar agora sobre o poder da hidratação, pode ser, meninos? Pode ser? Pode chamar você de meninos, que depois vocês tomam água alcalina. Esse final de semana eu tava num aniversário de uma tia minha, um beijo, tia Tina, aí a gente conversando, aí um amigo disse assim: não, porque fulaninha estava se sentindo a última Coca-Cola do deserto. Eu disse: epa, vamos ressignificar essa linguagem. Ela estava sentindo a água mais alcalina do deserto. Aí sim vale a pena, né? Vamos falar de hidratação. Como é que eu sei se eu estou ou não hidratada? Dá para saber? Nós vamos colocar em termos bem simples, tá? Uma água que ela tem baixo poder de hidratação, ela não vai alcançar, por exemplo, os capilares, o final, onde você tem o sensor de hidratação em si. Ela tem a tensão superficial alta, então ela é uma água grossa. Ela pode até, ela vai circundar a célula e criar, vamos dizer, um gel que permeabiliza ali. Fica complicado o fluxo de nutrientes para dentro da célula e do lixo celular e a respiração para fora. Às vezes a pessoa dorme 12 horas e acorda cansada. Isso acontece muito. Isso é desidratação. E quando a pessoa observa a cor do xixi, da urina, se tiver amarelo forte com cheiro, é sinal de desidratação. Tá? Uma água que hidrata, como é que você experimenta a hidratação total do corpo? Que significa que você está preparado para combater doenças, não vai ter vírus entrando. É quando você consegue perceber uma urina sem cheiro e sem cor. A menos que você esteja sobre efeitos de medicamentos que deixam resíduo, caso contrário. Isso é você estar hidratado. Ou seja, nutrientes vão trafegar muito rápido no seu corpo, vai ter uma alta oxigenação e, consequentemente, o seu pH vai estar equilibrado e você vai estar mais propício a combater as doenças do que simplesmente sair na rua, encontrar com o vírus e esse vírus se instalar no seu corpo, né? Então, a hidratação, uma das causas do envelhecimento é a desidratação. A pele sente, o cabelo sente, os órgãos internos sentem e as pessoas não veem. Só quando realmente eles cobram, elas vão ver. Mas por fora você consegue perceber na hora. Uma pessoa bem hidratada, ela vai gastar metade do dinheiro para ficar com a pele bonita. Cabelo, tudo, todo o corpo agradece. A gente escuta muito algumas A gente pode ter um copo de água da torneira também? Pode. Você pode trazer um copo de água da torneira, por favor, Eu vou Daniel? mostrar aqui como é que um copo de água da uma água torneira. ionizada, você tem condição até de fazer chá com ela fria. Ah, é? O poder é tão grande de hidratação, de penetração dentro, que ela puxa a essência do chá sem você precisar esquentar essa água. Tá. Olha, tem uma pergunta aqui, o Bruno está perguntando que o Jonas de Parque dos Coqueiros quer saber qual foi o reagente que você comprou. Tem isso de reagente? Tem. Vamos indicar. O reagente que a gente indica que é fácil de conseguir aqui em Natal, Sim. o princípio ativo é azul e promotimol.
Azul de bromotimol. De bromotimol. Onde você encontra? Em casas que vende aquário. Não é em casas que vende piscina, que as piscinas usam vermelho fenol, e aí ele muda a cor da água de acordo com o pH, porque cria confusão. Tá. Para a pessoa entender que a água azul, nós estamos falando de água azul, que é água boa, o reagente tem que ser o azul de bromotimol. Certo. Ele vai reagir, vai ficar amarelo para ácido e azul para alcalino, tá? Tá, E muito custa bem bom. baratinho. Muito Eu bom. trouxe um sachê de chá, como qualquer Certo, chá. tá. Eu vou abrir o sachê, né, a gente vai polvilhar aqui, tá? Em cima das duas águas, que aparentemente são iguais. E vamos aguardar, enquanto a gente conversa, a reação da água da torneira com a água que passou pelo processo de ionização. Então, ele Tem que demora mexer, um pouquinho. Não deixa- tem, então, depois deixa só deixar aqui, quietinho. a gente vai conversar. Tá. Daqui a pouco nós vamos sentir a diferença, Tá. né? Se a gente colocar uma coisa branca atrás, vai dar para ver. Ah, tá. Olha aqui. Já Ó, tá. Olha, Anne. Olha. Já tá, é. Será que consegue dar um foco aqui? Sim, Tá aqui, ó. dá sim. Aqui, tá lá, ó, não tem reação. Aqui a reação já começou. Essa água aqui, ela está fazendo o chá sendo fria. Como é que ela consegue isso? Porque ela tem uma estrutura molecular bem desenhada, a tensão superficial dela é baixa, e ela hidrata muito mais. A gente fala 6 vezes para ter cuidado, mas é muito mais 6 vezes. Então um copo de água dessa água é quase tomar 1 litro da outra para ter o mesmo efeito. E as pessoas não tomam 4, 5 litros de água por dia, não tem como. Qual que era o correto? Tomar água certa. Se você tomar água certa, em quantidades certas, acabou. A água é o veículo da saúde ou da doença. É muito comum a gente ouvir Olha a as tops internacionais dizendo: qual é a sua dieta? Ela fala: eu bebo muita água. É. Minha pele hidratada, meu corpo diferente, né? Agora As você águas empurra lá bastante. fora, Mauro, elas têm um pH mais alcalino? Não, depende do país, da região, né? Por exemplo, nós temos alguns clientes, né, já em Portugal, Sim. né, e lá eles têm um problema seríssimo de outros problemas na água. Além da acidez, a água lá tem muito calcário em algumas regiões. E a gente tem tido resultados excepcionais lá. Né? Excepcionais. A água, por exemplo, de Dubai, onde nós também temos clientes, né, que lá é o processo de dessalinização da água do mar, e a água fica muito ruim para se beber. Então lá o consumo de água mineral de garrafa é altíssimo. Né? Nós também conseguimos, né, tratar a água de lá, mas a água alcalina não é uma água fácil de se encontrar na natureza, né? Muito bom. Agora eu queria convidar os senhores para virem aqui comigo no ionizador, pode ser? Pode. Quero que vocês me expliquem aqui como é que funciona isso aqui, porque na hora que eu peguei a primeira vez eu fiquei, meu Deus do céu, vocês podem vir aqui, vocês podem ficar aí do lado. Fiquem aí do lado, pode ficar que eu vou dar uma mexida aqui. Bom, 1, 2, 3. 3 compartimentos. E aí, Mauro, me explica. Aqui é muito simples. Enquanto isso eu vou bebendo água porque eu não sou beixa nem nada, tá? Bom, primeiro, a concepção do produto foi para, em termos práticos, para substituir o tradicional garrafão de água mineral. Isso. Que aí você passa a utilizar a água da torneira para abastecer e você não tem mais os problemas do transporte, nem a questão de contribuição que você dá contra o meio ambiente quando o garrafão transporta vazio, gastando combustível. Então tem toda uma questão ambiental. Fico pensando como é que vai aquele monte de garrafão. Envolvido, né? exatamente. E é um mercado muito grande, quer dizer, a gente focou nesse mercado especificamente, né? Bom, segundo, essa parte superior aqui, onde você tem inclusive essa tampa, é onde você abastece e ficam os filtros aqui internamente. Aqui que você abastece com água da não está conseguindo torneira. ver, mas o Thales, ele com toda a sua expertise, vai sair do lugar dele e vai mostrar aqui pra gente. Olha só, são 3 filtrinhos. Exatamente. E os filtros aqui, a parte de retenção de partículas, eles são a base de cerâmica. Esta cerâmica especialmente, é considerada, né, o maior sistema de filtragem do mundo. Inclusive foi premiada num evento em Nova York há alguns anos, né? Isso não foi com nossa empresa, mas foi essa mesma cerâmica aqui, né? Como o melhor sistema de tratamento do mundo. A nossa tecnologia está inserida no interior desses filtros cerâmicos, né? E aqui embaixo tem essas tipo 3 peneirinhas. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, Papapó, olha só. Parece, ó, tá Ok, vendo eu aqui, posso ó? até dá pra gente abrir? tirar aqui, Sidney, por favor.
coladinho? Eu acho que ela tá coladinha, tá com a produção. A produção colou. Colou, Ó, mas dá pra gente ver aqui, Ok. ó. Vamos ver aqui, ó. Na verdade, essas três pecinhas, elas são três boias que evitem que haja transbordamento aqui, certo? Então, você pode manter aqui em cima sempre cheio, que ele não vai ter problema de transbordar, porque Certo. essas boias elas vão impedir que a água continue descendo depois que que a legal. parte inferior esteja cheia, né? Certo. Importante aqui você observar também que tem o selo do Inmetro. Então esse sistema aqui, ele passou por todos os processos de certificação do Inmetro, que estabeleceu regras para filtros a serem vendidos no mercado. Isso é um selo compulsório. Não há mais hoje produtos que filtram água no mercado sem o selo do Inmetro, né? E nós temos o melhor selo que o Inmetro dá para um produto, né? Nós temos esse selo. O menor sistema de retenção de partículas, né? E eficiência bacteriológica e a remoção de cloro também, né? Bom, Muito bom. e aqui no final, aqui é uma base que pode ser um bebedouro normal. Eu posso pôr meu bebedouro que eu tenho em casa? Exatamente. água, Inclusive, água, ele tá. imita o bico do ele galão. já tem o formato do garrafão. É mesmo. Certo? A diferença é que, como é um processo que precisa ter entrada de ar para a água descer, ele possui uma boia que Certo. também evita transbordamento aqui. Então, qualquer base do mercado, sejam as que têm cerâmicas de plástico, as geladas, Sim, elas funciona. elas vão aceitar o nosso produto bem. em cima. Então, é uma coisa muito simples. E a instalação é muito simples também. Não requer manutenção, apenas uma limpeza dos refis aqui, quando a vazão diminui. Né? Muito é um bom. produto bastante simples. Muito bom. Esse aqui é o Aqualive, gente. Todos os contatos estão aí no seu vídeo, tá? Vocês podem entrar em contato aqui com os meninos da Aqualive. Quero agradecer ao Mauro e ao Sidney por terem vindo aqui hoje, nessa segunda-feira, um pouco com cara de... Vai chover? Cara de chuva? Parece que vai chover, né? Isso é um bom sinal. Muito obrigada, senhores. Nós Eu agradecemos. espero encontrá-los mais vezes aqui, porque isso foi só o nosso primeiro bate-papo. É que Nós tem muita temos coisa mesmo. muitos outros assuntos a tratar a respeito da água, que é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Não é? Muito obrigada, Eu que senhores. agradeço. Fiquem com Deus.